Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Não é clickbait, eu vou falar uma mensagem importantíssima que eu recebi e nós vamos depois fazer o evangelho. Mas não fiquem tristes, não fiquem chocados, pois é o seguinte, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O evangelho hoje é causa das aflições do passado, né? Primeiro vamos ao primeiro ponto, né? Eu primeiro gostaria de pedir a ajuda de vocês. Tem um amigo meu que o primo dele reencarnou sem as pernas, sem os movimentos das pernas, sem conseguir também se movimentar na mão. E ele sonha em ser youtuber e tudo mais. Ele tá fazendo uma campanha para divulgar o canal dele. Vamos tentar chegar pelo menos em 1000 inscritos. Então eu peço por favor para vocês clicarem no canal que tá aqui em cima e também aqui embaixo e se inscreva no canal e dá uma força. Se puder, vai lá e comenta, porque assim, o cara é um guerreiro mesmo, sabe? Você vê a pessoa viver dessa forma e conseguir viver feliz e do jeito que ele faz, né? Porque ele depende da mãe, na verdade, até para se alimentar. Então é bem complicado mesmo. Mas dá uma força para ele lá. Vamos ajudar a tornar a encarnação dele um pouco mais fácil, né? Frente a todas as dificuldades que ele está enfrentando temporariamente. A gente sabe que é temporário e não é sem motivo, né? Mas vamos ao nosso evangelho de hoje. Eu parei aqui no meio da estrada, que eu acho muito legal. Uma energia maravilhosa, beleza. E eu vou falar sobre isso hoje. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é: assistam até o final o evangelho, não importa o que aconteça, assiste até o final. Eu recebi uma mensagem de um inscrito que é diretor de um hospital. Ele falou assim: Eduardo, tudo que você falou nos vídeos realmente está certo. Realmente você não apagou nenhum dos seus vídeos do passado sobre o Covid, por isso eu acredito em tudo que você fala. Inclusive, o que você falou dos vídeos semana passada no Covid, sobre o Covid, que as vacinas não iriam resolver a situação, eu estou vendo na prática, porque eu tenho aqui 3 pessoas que trabalham no hospital, eu não vou nem falar os cargos para que não fique identificado, né? E essas 3 pessoas estão com as 2 doses há mais de 30 dias. Ou seja, já estão vacinados, já deveriam estar protegidas, mas eles estão todos internados. Inclusive, um deles está entubado e coisa e tal. Então, o que quer dizer isso tudo? Quer dizer que o que eu disse que iria acontecer, que as vacinas não iriam realmente conseguir controlar um vírus desse, é verdade. Tudo bem, né? Eu não acho nem que precisa ser médium para dizer uma coisa dessa, né? Mas o que os espíritos me falaram foi isso. Que na realidade a gente tá com um problema muito pior do que a gente tem a capacidade de resolver. Porque o Covid ele se modifica e ele vai continuar se espalhando e cada vez mais ele vai continuar tendo mutações para as mais difíceis. Já falei isso, mas eu vou falar de novo, né? Antes da gente fazer o evangelho. Não precisa ficar triste por isso. Vamos fazer o evangelho inteiro e conversar sobre isso. Ah lá, peraí. Lembrei. Já deixa o seu like aí, pelo amor de Deus, hein? Sempre deixa o like, sempre comenta. Se você é um humano raiz, comenta aí, eu sou um humano raiz. E também sempre dá a sua opinião sobre o evangelho. Sempre comenta, deixa o like e compartilha. Bom, é o seguinte, então vamos lá. Ele me mandou esse áudio aqui, né? E a gente tem que focar sempre no seguinte: o Covid realmente ele veio para ficar e a gente tem que se conformar com isso. Não é questão de ser pessimista, etc. Para ficar pelo menos por um bom tempo, né? Até a gente desenvolver uma nova tecnologia, porque as vacinas que nós temos, esse tipo de vacina não resolve. E é por esse motivo que todo ano você tem que tomar vacina da gripe, porque a gripe está sempre se desenvolvendo, ela está sempre mudando e ficando, ela se atualiza. Ela é como se ela fosse um hacker. Ela pega a vacina que está ali impossibilitando que ela se desenvolva, ela se melhora. Então o que acontece? O cara toma uma vacina e ele fica tendo contato com o vírus. Aí o vírus vem nele, entra, e a vacina que já criou os anticorpos, que na verdade o que ele aprende a fazer na vacina é criar anticorpos. Chega lá e pau. E manda lá os leucócitos, pau. Chega uma hora que esse vírus que está lá dentro da célula, né, expandindo, hackeando e criando cópias dele, ele consegue, sem querer, fazer uma mutação que fica vamos dizer, de um outro formato que aquela vacina já não consegue combater. Aí o que acontece, esse é o problema, né, da mutação genética. Ele sai daquele corpo já preparado para lidar com aquele tipo de vacina. Então, tudo bem que tem uma mudança, uma diferença no Coronavac, porque tem o vírus morto e tal, mas de certa forma também, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai acontecer isso. Então é o seguinte, o que eu recomendaria para vocês? É importante uma vacina? Claro que é.
se você puder tomar vacina, é óbvio que você tem que tomar, porque é melhor você ter a vacina do que não ter nada, né? Então, por exemplo, esses que estão mal, eles trabalham no hospital, eles estão o tempo inteiro lidando com a doença, lidando com o Covid toda hora. Talvez se eles não tivessem nessa posição, as poucas vezes que eles entraram em contato novamente com o Covid, poderia ter resolvido, né? Eles não precisariam ficar doentes. Então acontece o quê? Não importa onde você trabalha, não importa o que você faça. Se você puder tomar vacina, tome. Não importa nem onde você trabalha, você vai. Usa álcool em gel. Evita ficar perto das pessoas. Evita coisas que você sabe que podem te contaminar, tá? Acabou. Eu não sou contra fechar comércio, eu não sou a favor de fechar comércio. Eu acho que tudo tinha que estar aberto e com muito treinamento. O que eu vejo hoje é um monte de gente fazendo tudo errado. A maioria das pessoas faz tudo errado. Então, tipo assim, os caras, uma parte faz lockdown e a outra parte faz tudo errado. Então o que tá adiantando? Nada. O certo é o que? Era o governo, a prefeitura, o governo estadual investir muito em propaganda. Ó, só anta, se você fizer isso você vai morrer. Se você fizer isso você vai morrer. Se você fizer isso você vai... Porque aí as pessoas vão começar a entender como que elas devem proceder. Ela tem que entender que se ela encostar, comprar uma caixa de sabão em pó que está no mercado, que outra pessoa encostou, levar em casa e não fazer nada, ela pode estar levando Covid para casa dela. Então o que adianta? Ou você vai no restaurante, o cara vai lá e mete o dedo que ele já colocou no copo do outro. Outro dia eu fui explicar isso pro cara, eu falei, cara, você não pode fazer isso. Você tá metendo o dedo aí no meu garfo. Ele falou, mas eu limpo toda hora. Eu falei, mas se você pegou um copo de um cara que tava naquela mesa agora e colocou na mesa e o cara tava com Covid, e aí você vai agora meter a mão na minha lata, você vai passar para mim. Não importa se você limpa toda hora, daqui a pouco você limpa e beleza, você matou o Covid. Isso se você conseguir pegar 100% dos seus dedos, com o álcool em 70%, porque não é qualquer álcool, né? Tem variação, dizem que o líquido não funciona bem. Eu nem vou falar sobre isso para não causar problema, né? Mas os espíritos já me falaram. Tem que seguir algumas normas, tem que tomar cuidado com o álcool ficar aberto e evaporar a quantidade de álcool. Então não é um negócio simples, mas realmente os governos de todos os tipos estão vacilando. Eles deveriam investir nisso, investir em tornar as pessoas mais bem preparadas e inteligentes para não se contaminarem. Porque não adianta fazer lockdown, porque isso não vai sumir. Então nós vamos passar 10 anos no lockdown, é isso que vai acontecer. E já tá um monte de gente quebrando, um monte de coisa acontecendo. E eu não sou a favor de lockdown de jeito nenhum por conta disso. Mas eu entendo que assim, as pessoas precisam se conscientizar e começar a tomar cuidado. Eu vejo muito, e sabe o que acontece? Eu vou falar, nem a culpa dos caras, né? Mas, por exemplo, você vai, por exemplo, na casa de alguém, todo mundo quer te dar a mão, todo mundo quer te dar beijo. Então esse é um procedimento que não deveria mais acontecer. Ontem eu fui, por exemplo, num lugar, na polícia, lá dos meus amigos, e todo mundo que passava dava mão, entendeu? Mas é porque as pessoas ainda não entenderam que esse tipo de coisa, não estou colocando a culpa neles, porque isso é o que está acontecendo em todo lugar. Você vai na casa de alguém, tal, tudo bem, eu não me contamino, então eu não estou nem aí. Então eu não ligo, porque eu não me contamino, mas se eu me contaminasse, eu nunca daria a mão para um cara. Se o cara viesse e falar, opa, vai de longe aqui, brother, valeu. Aqui, ó. Com pé, com cotovelo, nunca ia chegar e dar a mão pro cara, caramba. Nós estamos no meio da pandemia, eu não tô falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. Isso, na verdade, é falta de consciência por conta dos governos. Não é que o cara tá agindo porque... Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? É que como eu tenho os espíritos para me falar, Eduardo, olha isso aqui, eu acabo realmente tendo uma referência melhor das coisas que antes eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro, entendeu? Então as pessoas precisam se conscientizar. Se você tá consciente da situação, toma suas precauções, não fica encostando onde você não precisa encostar, evita ao máximo esses contatos e coisa e tal. E você vai em restaurante tudo fechado, vai com o sala ligado, por que não abre os vidros? Se não tá nem calor, às vezes não tá nem calor e os caras tudo fechado. Outro dia eu fui no restaurante e falei, cara, você tem que abrir esse vidro, velho, você não tá vendo que a circulação tá interrompida aqui? Então assim, é complicado, não é algo simples. E eu acho o seguinte, tomem cuidado, porque a gente vai ter muitos problemas. E eu já falei várias vezes, vou falar, nós não estamos no pior momento, vai piorar muito. Vocês lembram que antes morriam 600 pessoas por dia, hoje morrem 3, 4 mil. Por quê? Porque uma mutação no Brasil, a P1, né, tá fazendo com que o vírus tenha muito mais carga viral. Em 24 horas tem 1 bilhão de vírus, ou seja, é muito mais fácil pegar. Antes você chegava num local e por exemplo, se não tinha tantas pessoas, era mais difícil de você pegar. Hoje não precisa ter tanto, porque o cara tá tão contaminado, o cara que tá com Covid, que ele tá jogando milhões e milhões de vírus por aí. Então é muito mais fácil de você pegar. Então agora, antes, os adolescentes não corriam risco de vida. Os médios de 30 anos não corriam risco de vida. Hoje já morrem. Tem uma inscrita que perdeu o namorado, o cara não tinha nada.
tinha acho que, sei lá, 27 anos. E não é o primeiro nem o segundo, eu tô vendo um monte de gente assim. Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital lá de Itajaí, que é a médica. Eu perguntei pra ela, ela falou, tá cheio de jovem lá. Ela falou, tá morrendo gente de monte. Então assim, isso vai acontecer mesmo. A gente tem que se precaver. Esquece essa ideia de que só pega em gente idosa, que não é mais assim. Tá morrendo toda hora, tá morrendo gente de tudo quanto é idade. E o vírus vai continuar se modificando. E uma hora ele vai se modificar para ainda pior. Então, em vez de morrer 3, eu nem vou ficar falando, mas vai morrer muito mais. Então, ó, vamos ter consciência e tomar cuidado com isso, tá bom? Agora vamos fazer o nosso evangelho. Pelo amor de Deus, não deixe isso contaminar a gente. Porque acontece, isso é medida administrativa. Eu falei isso pra caramba no outro evangelho. Se eu tivesse Covid, morresse de Covid, que daí? Qual que é o problema? Vida que segue, ué. A gente tá aí pra evoluir. A gente não tá aí pra ficar pensando nas coisas. Se, por exemplo, por alguma expiação ou por algum motivo você vai ter que morrer de Covid, você vai morrer, não adianta. Agora, é claro, se você não precisa morrer de Covid e você pegar o Covid, o que vai acontecer com você? Você pode se ferrar um monte, igual teve gente na minha empresa que se ferrou um monte, ficou 20 dias, jovens que ficaram 20 dias zoado com Covid. Teve uma pessoa que ela só melhorou, não é brincadeira, ela tava zoadíssima. Dor de cabeça, enjoo pra caramba, já tinha emagrecido um monte, passando mal o dia inteiro. Ela só ficou boa quando eu cheguei e fiz o tratamento nela. Ela ficou 20 dias zoada, 20 dias. E ela tem 21 anos, então você vê. Né? Eu tava viajando, quando eu cheguei eu falei, não, vou fazer o tratamento. Fui lá, fiz o tratamento nela, ela ficou boa no dia seguinte. Porque o tratamento que a gente faz, realmente, ele faz a diferença. Inclusive, eu quero aproveitar para falar com vocês, que vocês sabem que lá naquele evento que a gente fez em Porto Alegre, muitas pessoas foram curadas, né? De várias coisas. Então eu tirei uns prints, tudo. Eu vou fazer um vídeo e eu vou começar a fazer os atendimentos lá em Itajaí. Domingo, a partir de domingo, acho que domingo que vem, tá? Mas vamos com calma que não pode aglomerar, tem uma série de procedimentos para se fazer, tá bom? Então é isso, vamos lá. Se você precisa fazer algum procedimento com a gente, você faz gratuitamente via o vídeo que está aí embaixo na descrição, tá? Então vamos ao nosso evangelho de hoje. Eu não vou ler o texto. Se você quiser ler o texto, você pausa e lê o texto você. Porque tem gente que não gosta dessa parte do texto. Então, eu mesmo sou um cara muito acelerado. E como eu já conheço os textos bem, eu não preciso ficar... O único livro que eu conheço na minha vida, acho que o único livro que eu li tanto foi o Evangelho segundo o Espiritismo. O resto, na escola, era de um programa. Mas esse livro eu conheço, graças a Deus, eu já li muito. Então, assim... causas anteriores das aflições, tá? Ou seja, expiações. Esse é o tema de hoje. Vamos fazer a prece, peguem o copo de água de vocês, a garrafinha, tudo mais. E aí, se você não pegou ainda, pausa, vai lá pegar para você fazer o evangelho com a gente tomar, tá bom? Agradecemos ao Mestre Jesus pela excelente oportunidade de estudo na data de hoje. Pedimos para que o Senhor nos abençoe e nos prepare para esse estudo que será realizado. Iniciamos agora o nosso evangelho. Bom, a gente sabe que existem basicamente dois tipos de coisa, né? Mas as causas anteriores às aflições, ou seja, as expiações que você trouxe do passado, para fazer com que você pague por elas agora, né? E as escolhas suas dessa vida sua que você vai pagando. Na realidade, elas são a mesma coisa praticamente, porque as duas, elas foram causadas por você mesmo, né? Uma pessoa que bebeu hoje e tem uma cirrose, é porque ela bebeu, né? Ela que causou causou isso. Uma pessoa que fuma e não desenvolve câncer do pulmão e morre de boa, ela vai ter câncer de pulmão na outra vida. Ela já vai reencarnar, os cromossomos, o DNA dela já vai estar lá, que ela vai ter um câncer de pulmão, sei lá, com 40 anos. Aí se ela fuma, ele pode acelerar. Se ela tem uma vida muito boa, ela pode estender. Faz as coisas certas, ela pode estender. Se ela tem mérito pelos bens que ela faz, ela pode estender também. Então vocês entenderam? Vamos imaginar o seguinte: Mariazinha fumou e não teve câncer de pulmão, morreu de outra coisa. Todo mundo fala, nossa, Mariazinha, tá vendo como a vida é assim? Fumou um monte e não aconteceu nada. Aí ela reencarna, os cromossomos dela, quando eles vão escolher o espermatozoide, eles já fazem um processo para que aquele espermatozoide já venha com aquela programação toda, com o corpo que ela escolheu lá no mundo espiritual. Ou às vezes escolheu, ou foi imposto a ela, depende do grau evolutivo dela, mas isso está lá nos livros de André Luiz, A Caminho da Luz, no livro da Caminho da Luz, que ele conta que tudo é preparado de antemão. Então ela escolheu esse corpo, ou então foi imposta, e a expiação está lá. Então tá lá, segundo a genética dela, aos 40 anos lá ela vai ter um câncer de pulmão. Aí ela reencarna. Se Mariazinha começa a fumar com 15, ela vai ter câncer de pulmão com 20. E vai mesmo. Se Mariazinha não fuma, ela vai ter com 40. Se Mariazinha não fuma e faz o bem,
ela pode ter um câncer de pulmão mais suave, mas pode não sofrer tanto, ou pode nem morrer, né? Se Mariazinha tem uma alimentação boa, cuida do seu próprio corpo, não faz nada ruim para ela, e ainda assim faz a caridade, pode ser até que eles coloquem só um probleminha ali no pulmão dela, eles falam assim, vamos reverter esse câncer de pulmão em bronquite, só pra, né, vamos, sei lá, alguma coisa do gênero, entendeu? Ou, sei lá, uma pneumonia que ela fica aí tendo que tratar um monte. Então a Mariazinha, ela reencarnou exatamente com essa programação. E o que ela fez durante a vida dela vai afetar diretamente. Mas se vocês pararem para olhar, nós somos uma mistura. Por isso que eu sempre falo que nós somos herdeiros de nós mesmos. São as nossas escolhas do passado com as nossas escolhas do presente que vão alterar a nossa vida. Por que às vezes a gente vê aí dois gêmeos que dividiram o mesmo material genético, do mesmo óvulo e tal, e eles são tão diferentes? Se eles dividiram realmente a mesma parte biológica, a ciência não explica essas coisas. Eles podem até falar que é o ambiente que se cria, embora dois tenham sido criados, vamos dizer, mesma mãe, mesmo pai, mesma escola, eles tenham tido experiências diferentes, sim, mas não pode dar tanta diferença assim. Porque a maior parte do comportamento, do temperamento, das experiências que elas vão passar está definida por causa da alma que existe antes mesmo dessa existência, né? E se você for levar para a questão religiosa, para Jesus, você vê que tem um ponto na Bíblia que Jesus e os apóstolos estão andando, aí eles olham um cego, aí os apóstolos falam assim, mestre, o que esse homem ou os pais deles fizeram para que ele nascesse cego? Então, olha só, por que eles perguntariam, Jesus, o que esse cego fez para nascer assim? Olha a pergunta deles, velho. E Jesus, em vez de falar assim, que se espera que os católicos evangélicos falem, né? Vocês estão loucos? Como assim ele fez antes de nascer? Como que ele pode ter feito antes de nascer? Jesus falou, ele não fez nada. Ele só veio assim para que a obra de Deus possa ser feita na vida dele. Ou seja, ele veio daquele jeito para que as coisas que Jesus ia fazer, a cura ia ser feita nele, ele se ofereceu provavelmente para abrir cego, para que Jesus pudesse curá-lo, para que ele pudesse realmente servir de exemplo. Vocês entenderam? Então por isso que Jesus deu essa resposta. Então obviamente que a reencarnação tem vários pontos da Bíblia, mas isso é outra questão. Mas o fato é que a nossa experiência atual é uma mistura de nós mesmos, né? Então não importa a sua questão genética, a sua questão biológica e o colesterol, os espíritos estão me lembrando aqui. Tem gente, por exemplo, na minha família todo mundo tem colesterol alto, menos eu. Todo mundo tem açúcar alto, menos eu. Na verdade eu tinha, né? Mas os espíritos deram um jeito. Então o que acontece? E é normal isso. Então você fala assim, pô, mas Eduardo, mas se todo mundo tem colesterol alto, então não pode ser de expiação, não é? Claro que pode. É porque, por exemplo, a expiação abate de outras coisas. Então vamos dizer assim, a pessoa tem uma conta negativa, a conta negativa está assim, colesterol alto, tira 1. Teve Covid e se ferrou, tira 2. Entendeu? Vai tirando. Então não existe assim uma expiação. Existe às vezes, sim, o cara um mata o outro, ele é morto pelo outro. Beleza, isso existe. Mas, como é dito, né? Quem fere pela espada será ferido. Então isso tá se referindo à expiação, né? Então assim, quando um cara vai lá e rouba o outro, ele vai ser roubado em outra existência, sim. Mas se não tiver como fazer com que essa expiação seja paga, vamos dizer, numa moeda parecida, ela vai ter colesterol alto, vai ter Covid, vai se ferrar, vai ter um monte de coisa, óbvio, né? Então, o que a gente entende? No resumo, em relação ao que a gente falou antes. Tudo o que está acontecendo na Terra hoje é com a permissão de Jesus, óbvio. Sem dúvida absoluta que desde antes de você reencarnar, os espíritos já sabiam que o Covid ia aparecer. Por quê? Porque a gente sabe que tem predisposições genéticas. Agora existem estudos que dizem que o tipo de sangue também tem a ver com a ação do Covid no seu organismo. A gente sabe também, por exemplo, que ele vai por dentro de uma proteína para poder entrar. Então depende da sua genética. Se você tem um tipo de célula que tem mais ou menos abertura dessa proteína, você vai sofrer mais ou menos, porque se ele não consegue se espalhar, ele não consegue comprometer o organismo. Então é obviamente que antes de você reencarnar, já está lá se você vai ter Covid ou não, se você vai morrer ou não, se você vai sofrer as consequências do Covid ou não, entendeu? Então o que a gente tem que fazer frente a essa situação toda? Nada.
se precaver para não pegar, porque, por exemplo, a pessoa que eu contei, ela não morreu, mas ela se ferrou um monte. Tá com dor de cabeça até hoje, deve estar com falta de ar, se eu não me engano, não sei direito, mas fica umas sequelas até sumir. Se ela tivesse sido muito precavida e não tivesse pego Covid, talvez ela teria, pelo mérito, pela precaução dela, não tido que passar por isso, entendeu? Então é assim que funciona, né? Espero que tenha ficado claro. Eu quero saber do seu comentário, coloca aí embaixo, né? Vamos encerrar o nosso evangelho. Agradecemos a todos os bons espíritos que nos acompanharam até aqui. Pedimos para que o Mestre Jesus abençoe a todos nós e nos auxilie ao enfrentamento desse vírus que é um mal necessário para a evolução do nosso planeta e das pessoas que se encontram aqui, que assim seja. Muito obrigado, coloca aí embaixo a cidade que você está falando, é muito importante isso, eu sempre gosto de ver isso também. Você é um Humano Raiz, escreve Humano Raiz. Fiquem ligados, segunda-feira tem mais. Obrigado, até a próxima. Lembra de curtir o YouTube do moleque, hein? De se inscrever no canal dele, tá aqui. E segue aí no Instagram, valeu?